E aí, galera, tudo bom? Vamos para a nossa aula sobre cinética química. Pessoal, na aula sobre cinética química, a gente precisa entender, na verdade, o que ela quer dizer. Bem, se a gente parar para pensar, a gente já discutiu como as substâncias reagem, a gente já falou a quantidade que elas reagem, que no caso era o cálculo estequiométrico. Agora a gente precisa discutir em quanto tempo essas reações acontecem. Por isso o nome é cinética química. Se a gente parar para pensar, tem algumas reações que elas são extremamente rápidas, né? Quanto ao tempo, vamos pensar, por exemplo, uma explosão. Uma explosão, pessoal, é uma reação super rápida. No caso, por exemplo, também temos o airbag. Quando ocorre a batida do carro, aquela reação que infla o airbag, ela é extremamente rápida. Mas também a gente pode pensar em algumas reações que são extremamente lentas. Vamos pensar, por exemplo, o envelhecimento dos seres vivos. Temos aí na imagem que você pode ver uma senharinha, né? Então, o envelhecimento aí é um processo extremamente lento. Na verdade, é uma rede complexa de reações que demoram bastante tempo. Às vezes, não muito tempo para algumas pessoas, mas de um modo geral demora bastante. Então, pessoal, é justamente isso que a gente vai estudar na cinética química. Qual é a velocidade? Qual é o tempo que as reações se processam? Então, aqui, ó. Antes da gente falar sobre o tempo que as reações demoram para acontecer, a gente precisa ter uma ideia do que é necessário para uma reação acontecer. Bem, antes de mais nada, é necessário que as substâncias entrem em contato. Isso é óbvio, né, pessoal? Se você imaginar, por exemplo, o ácido clorídrico com uma barra de ferro, né? A barra de ferro é corroída pelo ácido clorídrico. Se elas nunca entrarem em contato, jamais essa reação pode acontecer. Então, é o nosso primeiro critério, que ocorra a combinação, o contato entre esses reagentes. E não só isso, é necessário também que exista uma afinidade química entre essas substâncias. Por exemplo, no caso do ácido clorídrico e do ferro, existe essa afinidade. Então, quando em contato, esses dois reagentes irão produzir os produtos. Agora, se, por exemplo, a gente pegar um anel de ouro com um copo com água, gente, se você, por mais que você coloque em contato, você sabe aí de casa, se você pegar, por exemplo, você for lavar a louça com um anel de ouro, acontece alguma coisa com o seu anel? Absolutamente nada, porque o ouro não tem afinidade química com a água. Então, para as reações acontecerem, é necessário que ocorra inicialmente o contato e, por fim, a afinidade química. Agora, pessoal, vamos falar sobre qual é a teoria que explica as reações. Gente, basicamente a gente pode fazer uma analogia com o jogo de sinuca. Eu acho que todo mundo já jogou sinuca pelo menos uma vez na vida, ou se não jogou, já viu alguém jogar. Pessoal, para que as moléculas dos reagentes virem produtos, é preciso que elas entrem em contato, como a gente já discutiu, é necessário que elas tenham afinidade química, mas você precisa entender o seguinte, os reagentes, eles não vão chegar assim, reagente, produto. Eles têm o meio do caminho. Na verdade, você precisa entender que nos reagentes existem as ligações. Para formar os produtos, você precisa quebrar essas ligações antigas e formar as ligações novas. Então, como que acontece essa quebra de ligação antiga e essa formação de ligações novas? Aí é que a gente vai fazer a analogia com o jogo de sinuca. Pessoal, vamos supor que você está lá jogando e você precisa encaçapar aquela bola. Bem, para que ocorra isso, você precisa colidir a bola branca com a bola que você quer acertar no buraco. Não é verdade? Então precisa haver uma colisão. É exatamente assim que as reações acontecem. É uma molécula de um reagente A, por exemplo, colidindo com uma molécula do reagente B. Quando elas colidem entre elas, a gente pode formar o produto. Agora, pessoal, vamos voltar para o nosso exemplo lá da sinuca. Quando você está jogando sinuca, basta você colidir a bola branca com a bola que você quer colocar no buraco? Pensa aí. É colidir de qualquer jeito ou tem um jeito certo? Né, pessoal? Você pode ver, quem está jogando sinuca, tem aquela pessoa que fica 2 horas mirando lá o taco e fica 2 anos e não deixa outra pessoa jogar, não é assim? Então, por que é tão importante mirar, né, o taco na posição certa? Porque não basta a bola colidir, ela tem que colidir com a posição, com a orientação correta. E com as moléculas, não é diferente. Não basta as moléculas do reagente colidirem.
Elas têm que colidir com a orientação certa que vai favorecer a formação do produto. Você pode ver aqui na imagem, olha só. Pessoal, ó, para essa reação genérica, onde eu tenho reagente A com reagente B, formando o produto AB. Aqui, gente, eu representei a molécula A com essa bolinha vermelha, né? Duas bolinhas vermelhas porque é A2. E aqui a bolinha verde, duas bolinhas verdes, a molécula de B, que é B2, formando duas moléculas AB. Como eu havia dito para vocês, a orientação é fundamental. Olha só, se a bolinha vermelha bater assim, ó, com um ângulo de 90 graus com a bolinha verde, que no caso é a molécula B, pessoal, não vai acontecer reação, porque elas precisam colidir o quê? Verticalmente, uma ao lado da outra. Então, essa orientação aqui, ó, ela não é favorável, ao passo que essa orientação é a orientação correta. Então, pessoal, é o que a gente acabou de falar no jogo da sinuca. Basta você colidir a bolinha? Não, você tem que colidir o quê? Com a orientação certa. Mas vamos pensar que você está lá jogando sinuca, você ficou 2 anos mirando, calculando os ângulos, a velocidade... Tá, você mirou certo. Se você der atacada com aquela coragem assim, a bolinha pode até colidir com a orientação certa com a bola que você quer encaçapar. Mas se ela não tiver a velocidade correta, se ela não tiver energia o suficiente para bater e de fato levar a bola lá para o buraco, não vai adiantar. Então, não precisa ter só orientação, a gente precisa também ter energia o suficiente para que as moléculas colidam e elas formem o produto de fato. Então, pessoal, quando eu junto esses dois fatores, no caso, no nosso exemplo da sinuca, a posição certa e a força certa, ou seja, a energia correta, aí eu tenho a encaçapada. No nosso caso aqui das moléculas, se eu mirar certinho, se eu colocar a orientação certa e ainda com a energia correta, com bastante força, é o que eu vou ter, o que eu chamo de colisão efetiva, que é a colisão que de fato vai favorecer a formação do meu produto. Então, quando eu coloco a orientação certa, quando eu coloco a energia certa, essas moléculas colidem. Nesse momento vai formar o que a gente chama de complexo ativado, que as ligações antigas estão sendo quebradas e as ligações novas estão sendo formadas. E aí, de fato, eu tenho a formação do produto. Mas, pessoal, a gente discutiu a teoria que explica, né, a nível atômico molecular. É claro que se você vê uma reação, você não vai estar vendo uma molécula colidindo com outra. Isso é só um modelo teórico. A gente viu o modelo teórico, mas a gente precisa pensar quais são os fatores que alteram a velocidade das reações, que é o que a gente vai ver agora. Olha aqui, pessoal. Fatores que alteram a velocidade das reações. Bem, são basicamente 4 fatores. Temperatura, superfície de contato, concentração dos reagentes e ainda o catalisador. Pessoal, então vamos falar do nosso primeiro fator que influencia a velocidade das reações, que é a temperatura. Mas para isso, dá só um momentinho que eu vou montar o nosso experimento. Voltei, pessoal. Então, vamos agora fazer o experimento para a gente poder comprovar como que a temperatura influencia na velocidade das reações. Pessoal, esse experimento aqui, ele é composto do seguinte. Eu tenho água com vinagre na parte de baixo da garrafa e na parte de cima, na bexiga, eu tenho bicarbonato de sódio. Essa reação vai produzir um gás CO2. Em uma, a solução de água com vinagre está bem quente e na outra ela está bem fria, está gelada. Vamos ver qual reação que vai acontecer mais rapidamente. Vamos dar uma olhadinha aqui, pessoal. Então agora, vamos fazer o experimento, tá certo? Eu já expliquei para vocês que era água com vinagre na parte de baixo da garrafa e na parte de cima eu tenho bexiga com bicarbonato. No momento em que eu levantar essa bexiga, vai cair o bicarbonato na solução. Vamos ver o que acontece, vai? 1, 2, 3 e foi! Ó, pessoal, você pode perceber o seguinte, que a reação foi muito mais rápida na bexiga que estava quente, com água quente, do que na bexiga que estava com a solução fria. Então agora, pessoal, vamos discutir a teoria por trás disso. Então aqui, ó, a temperatura em função da velocidade. A gente viu o seguinte, que quanto maior a temperatura, pessoal, a garrafa da bexiguinha rosa estava bem mais quente do que a bexiga da garrafa verde. Então, quanto maior a temperatura, vocês viram qual bexiga encheu primeiro? Não foi que estava quente?
Então, quanto maior a temperatura, maior a velocidade. É dessa forma que a gente consegue explicar esse efeito nas reações químicas. Pessoal, isso é simples. Vamos pensar na teoria das colisões. A temperatura não é medida de agitação de moléculas? Então, quanto maior a temperatura, mais as moléculas estão agitadas. No nosso caso aqui, as moléculas do vinagre e também do bicarbonato de sódio, elas estavam muito agitadas, porque a temperatura era maior. Quando elas entraram em contato, a chance de ter uma colisão efetiva com a orientação certa e a energia certa era muito maior do que no caso do vinagre que estava frio. Porque como as moléculas não estavam se agitando muito, a chance de ter uma colisão efetiva era bem menor. Então, a justificativa é exatamente essa. Então, aqui, pessoal, a gente também consegue discutir os efeitos cotidianos relacionados com isso. Olha só, não tem aqui a imagem da geladeira? Pessoal, você sabe que se você guardar um alimento na geladeira, ele dura muito mais tempo do que se você deixar, sei lá, no tempo, no sol. Agora, o porquê? Que a geladeira conserva? Na verdade, pessoal, a geladeira, ou seja, a temperatura menor que está lá dentro, ela vai diminuir a velocidade de deterioração desse alimento. Ele demora mais para estragar, porque a gente já viu, quanto maior a temperatura, maior a velocidade. Se lá dentro da geladeira está mais frio, lá a temperatura é menor. Logo, a velocidade de decomposição vai ser o quê? Menor. Então, é por isso que a gente guarda um alimento na geladeira. E também, pessoal, vocês podem ver que na imagem tem um pão. Por que o pão? Gente, todo mundo já viu ou já fez pão em casa. Se o tempo está bem quente, o que acontece com o crescimento do pão? Ele não acelera? É justamente por isso. Quanto maior a temperatura, mais rápida será a reação de fermentação que produz o gás CO2, assim como nessa reação, é que aqui não foi fermentação, mas houve a produção de CO2 também. E com isso o pão cresce muito mais rápido. Então, pessoal, vamos agora para esse nosso outro fator, que vai ser a superfície de contato. Mas antes, eu preciso preparar o experimento. Você espera só um pouquinho. Voltei, pessoal. Agora eu montei o nosso experimento, mas antes eu preciso explicar o que a gente vai fazer. Pessoal, sabe aquele comprimidinho de antiácido? Aquele efervescente? Então, esse aqui tá um comprimido inteiro e esse aqui, pessoal, ó, ele tá moído em pó. Agora vamos pensar, a gente não estava falando sobre os efeitos, os fatores que alteram a velocidade? No caso, a gente vai falar de superfície de contato. Gente, esse daqui, ó, pensa comigo. Essa pastilha vai reagir com a água, produzindo efervescência. A água só consegue reagir na superfície de fora. Lá no meio da pastilha, a água não tem acesso, tá certo? Agora, e esse aqui que está em pó? Para cada pozinho, para cada grânulo, a água consegue reagir ao redor dele inteirinho. Então, pensa comigo, é esse em pó ou esse em pastilha? Qual tem maior superfície de contato? Bem, se você disse que quem tem maior superfície de contato é o moído, você está certo. Porque aqui, pessoal, como eu já disse, as moléculas aqui do antiácido, lá no meio do comprimido, a água não vai ter acesso. Então, esse tem menor superfície de contato. Esse aqui tem maior superfície de contato. Agora eu vou mostrar para vocês essa reação em que eu vou misturar os dois na água. Bem, eu acho que você já fez isso várias vezes, não fez? Então, vamos lá, pessoal, vamos montar essa reação. Então, aqui, só para frisar, ó, de novo, eu tenho os dois efervescentes. Pessoal, a massa é a mesma, só que uma está em pastilha, o outro está em pó. A temperatura da água é exatamente a mesma. Então, agora, vamos observar no que a gente pode ver sobre a velocidade das reações. 1, 2, 3 e foi! Pessoal, olha só, o que você consegue observar? Perceba aqui. Aqui, ó, a reação praticamente parou. Ó, já efervesceu tudo. Ao passo que o em pastilha, ó, a reação ainda está acontecendo. Ó, reação na superfície de contato maior parou e aqui na em pastilha, que a superfície de contato é menor, a reação ainda continua. Então, pessoal, acabamos de ver esse experimento, agora vamos discutir a teoria que está por trás disso. Já acabou de ver o experimento, agora vamos discutir a teoria que está por trás. Bem, vocês viram que o comprimido que tinha maior superfície de contato, o que aconteceu com a velocidade da reação? Ela foi mais rápida ou foi mais lenta? Ela foi muito mais rápida. Então, quanto maior a superfície de contato, maior vai ser a velocidade. Porque
Quanto maior a superfície de contato, maior é o contato entre os reagentes. Então, quanto mais contato entre os reagentes, maiores as chances de ter aquela colisão efetiva que a gente já discutiu. Então, em cima disso, pessoal, a gente também consegue discutir vários assuntos cotidianos. Por exemplo, se você vai fazer uma fogueira de São João, ou sei lá, você está perdido na selva e precisa acender o fogo. É mais fácil você pegar uma tora inteira ou é mais fácil você pegar serragem, que é a tora raladinha? Hein, pessoal? No caso da tora raladinha, que é a serragem, ela tem maior superfície de contato, ela vai pegar fogo de uma forma muito mais rápida. No caso, por exemplo, de você ir ao mercado e comprar 1 quilo de carne moída ou 1 quilo de carne em pedaço. Qual que estraga primeiro? Bem, você já deve ter notado que a carne moída estraga muito mais rápido. Por quê, pessoal? A carne moída tem maior superfície de contato, maiores serão as velocidades de deterioração. Igual você pegar uma fruta picada ou uma fruta inteira. A picada estraga muito mais rápido. Então agora, pessoal, vamos discutir um outro fator que altera a velocidade das reações, que vai ser a concentração desses reagentes. Então agora, pessoal, você me dá um tempinho de novo, que eu tenho que montar a reação, tá? Pessoal, voltei com o nosso experimento pronto. Antes da gente ver a reação acontecendo, deixa eu só dar uma explicada para vocês. Então, aqui eu tenho água com corante e eu vou adicionar água sanitária. Então, num lado vai ter muito mais água sanitária, ou seja, a concentração dos reagentes é muito maior, e do outro lado a concentração é muito menor. Então, vamos ver como que a concentração influencia na velocidade das reações. Então, vamos lá, pessoal, vamos dar uma olhadinha agora. Pessoal, então aqui, como eu havia dito antes, eu tenho corante, né, o azul aqui, e nesses copinhos descartáveis eu tenho a água sanitária. Desse lado aqui, pessoal, está muito mais concentrado do que desse lado. Então, vamos ver como que a concentração vai influenciar na velocidade das reações. Então, vamos lá? 1, 2, 3 e foi! Pessoal, observem a mudança de cor aqui do corante. Pessoal, vocês podem perceber a diferença já está bem nítida, olha. No que a solução estava mais concentrada aqui, ó, a cor já está desaparecendo. Ao passo que nesse outro recipiente, onde a solução estava mais diluída, estava menos concentrada, a cor ainda está persistindo. Olha só a grande diferença que dá para ver. Pessoal, agora vocês estão vendo de frente, olha a diferença. Na que a solução estava mais concentrada, a gente pode ver que o corante praticamente desapareceu, ele foi todo consumido na reação. Ao passo que na solução mais diluída, você ainda consegue ver o resquício desse corante, porque a solução ainda está azulada. Então, pessoal, vamos de novo partir para a teoria. A gente acabou de ver que quanto maior a concentração dos reagentes, o que você viu? A velocidade foi muito maior, porque o tempo de reação foi menor. Então, dá uma olhadinha aqui, ó. Maior a concentração, maior a velocidade. Agora, a explicação é o seguinte. Pessoal, quanto mais concentrado, mais reagente eu tenho no mesmo volume. Quanto mais reagentes, maiores são as chances da colisão ser efetiva. Então, pessoal, tudo a gente consegue explicar em cima das colisões entre as moléculas. Tá certo, pessoal? Então, agora vamos para o nosso outro fator. Pessoal, agora esse último fator que a gente vai analisar é a adição de um catalisador. Gente, o que é um catalisador? Um catalisador é uma espécie que ele vai acelerar a reação, porque ele diminui a energia de ativação, que é a energia necessária para a reação começar a acontecer. Então, aqui, pessoal, o que tem que ficar bem claro é que o catalisador, ele não vai ser consumido totalmente na reação,
Porque ele é formado de novo. Então, se você coloca 10 gramas de catalisador, no final da sua reação você vai ter 10 gramas de catalisador, ele não é consumido. E ele também não vai alterar o ΔH, a variação de entalpia dessa reação. Isso tem que ficar bem claro, tá certo? Se a reação libera 10 kJ, ela vai continuar liberando 10 kJ com ou sem catalisador. A diferença é que com catalisador, ela vai acontecer mais rapidamente. Então, o exemplo mais clássico de catalisador que a gente tem são as enzimas. As enzimas são exatamente o quê? Proteínas que aceleram as reações no nosso corpo, por exemplo. Então, a gente também vai fazer um experimento bem bacana, só que vocês precisam me dar um tempinho de novo para eu montar para vocês. Então, pessoal, voltei aqui com o nosso experimento pronto. Eu só vou explicar o que a gente vai fazer. Então, como eu havia dito, a presença de um catalisador acelera as reações. Então, aqui eu vou fazer um exemplo. Pessoal, nesses dois recipientes eu tenho água oxigenada. A água oxigenada, ela se decompõe naturalmente, e até por isso que quando você vai comprar água oxigenada, ela vem num frasco que ou é escuro ou não é transparente, porque senão você não iria comprar água oxigenada, você compraria só água e oxigênio. Então, em um recipiente você vai ver somente água oxigenada e no outro eu vou colocar o catalisador para vocês, que aqui, ó, é uma substância presente na batata inglesa, tá? Então, vem aqui mais de pertinho para a gente poder ver essa reação de perto. Pessoal, então aqui nessa reação, aqui só tem água oxigenada, aqui eu também tenho água oxigenada, só que agora eu vou adicionar a batata inglesa, porque nela tem uma substância que é um catalisador para a reação de decomposição da água oxigenada, tá certo? Então vamos começar a nossa reação, essa aqui sem catalisador e essa com catalisador. Vamos ver qual reação que acontece mais rapidamente. Vamos lá? 1, 2, 3 e foi! Pessoal, percebam o seguinte, ó. Vou dar só uma agitadinha aqui para vocês verem, que ao redor da batata vai começar a ter a formação de gases, que no caso é o oxigênio. Então, pessoal, como a gente acabou de ver, vocês viram que a reação de decomposição da água oxigenada, ela foi muito mais rápida aonde eu tinha a presença do catalisador. Isso você pode visualizar no seu dia a dia. Lembra quando você está jogando aquele futebol de rua, aquele futebol maroto, né? Que você dá aquele chute no asfalto, sem sapato, sem nada, e aí você se corta? Então, sua mãe joga água oxigenada lá no seu dedo para poder limpar. Você pode perceber que a água oxigenada efervesce rapidamente. Porque no sangue, pessoal, você também tem um catalisador para a reação, que é a catalase. E é justamente a liberação desse oxigênio que acaba por matar as bactérias que poderiam estar ali na região. Certo, pessoal? Então, vamos dar uma olhadinha aqui na imagem. Ó, quanto à presença do catalisador, o que a gente pode notar? Quanto catalisador, eu tenho o quê? Uma rapidez, uma maior velocidade nas reações. Então, se eu tenho catalisador, a reação com certeza vai ser mais rápida porque eu aumento a velocidade. Tá certo, pessoal? Então agora, vamos treinar com exercícios, como a gente sempre faz. Pessoal, dá uma olhadinha só nesse exercício aqui do Enem, ó. Alguns fatores podem alterar a rapidez das reações, como que a gente já discutiu. Então aqui ele começa a colocar algumas observações, olha só. A maioria dos produtos alimentícios conserva por muito mais tempo quando submetidos à refrigeração. Pessoal, qual é o fator que está sendo analisado aí? Lembra que a gente falou da temperatura? Quanto maior a temperatura, maior a velocidade. Agora, vamos ler esse outro aqui. Ó, um procedimento muito comum utilizado em práticas de culinária é o corte dos alimentos. Então, pessoal, você está picotando esse alimento. Por que você cozinha ele muito mais rápido? Pessoal, quanto maior a superfície de contato, maior a velocidade. É o experimento que a gente fez com comprimido efervescente. Então, por último aqui, ó, na preparação de iogurtes, adiciona-se ao leite bactérias produtoras de enzimas. Gente, enzima é um catalisador biológico. Quando eu tenho a presença de um catalisador, eu acelero as reações, tá certo? E aí, depois nas opções, ele pergunta pra gente
quais foram os fatores que alteraram as velocidades. Então, pessoal, respectivamente vai ser o quê? Temperatura no primeiro, superfície de contato no segundo e catalisador no terceiro. Que está aqui, ó, temperatura, superfície de contato e catalisador. Então, pessoal, para finalizar agora o nosso último exercício de hoje, vamos fazer esse aqui, ó. Ao fazer um pão caseiro, deixa-se a massa descansar, a fim de que o fermento atue. Algumas cozinheiras costumam colocar uma pequena bola de massa dentro de um copo com água. Eu acho que você já deve ter visto sua mãe fazendo isso. E aí ele começa a questionar qual o porquê dessa técnica. Então aqui, pessoal, a densidade inicial da bolinha é maior que a da água. Quando você vai fazer pão, coloca aquela bolinha de massa dentro do copo com água e inicialmente ela vai para a parte de baixo. Isso indica que a densidade dela é maior. Já que, para substâncias que não se misturam, quanto maior a densidade, mais ao fundo ela fica, e quanto menor a densidade, ela boia. Então, ali no caso, a 1 é uma opção o quê, pessoal? Uma opção correta, a densidade é maior porque a bolinha vai para o fundo. Mas depois, com o passar do tempo, ele diz aqui, ó, a atuação do fermento faz a bolinha flutuar, porque a fermentação libera gás dentro da massa, isso faz a bolinha aumentar de volume até ficar menos densa que a água e subir. Pessoal, é exatamente isso que baseia-se essa técnica. A bolinha, lá dentro tem o fermento produz CO2, o CO2 é muito mais leve, vai aumentar o volume da bolinha e a bolinha vai ficar menos densa, por isso que ela sobe. E é nesse momento que você sabe que esse pão pode ser assado, porque a fermentação já está num limite adequado, tá certo? Então essa aí também é verdadeira. Olha 3. Em dias frios, a bolinha leva mais tempo para subir, porque a fermentação, como toda reação química, tem sua velocidade reduzida. Pessoal, a gente já falou sobre isso. Quanto menor a temperatura, menor a velocidade. Então aqui, pessoal, dessas afirmações, quais são as corretas? A gente acabou de discutir. As corretas são as 3. De fato, inicialmente a densidade da bolinha é maior, depois, à medida que o gás vai sendo produzido pela fermentação, a bolinha diminui a densidade, por isso que ela sobe, e de fato, em dias mais frios, olha a temperatura sendo influenciada aí. Dias mais frios, menor a velocidade das reações. Então é isso, pessoal. Lembre-se dos nossos experimentos para resolver as questões. Um abraço.